E aí, meus diferenciados? Beleza? Bom, estamos aqui. Eu estou fazendo uma tentativa de gravar uma aula e temos toda essa parede branca aqui para usar como recurso e de repente fazer aparecer alguma coisa. Não sei. Eu vou ter que editar sozinho e a gente vai ver se dá certo na edição. Mas sem enrolar, hoje nós vamos falar de sistema digestório. Podia aparecer aqui alguma coisa assim, né? Ia ser da hora. Na hora da edição eu vou descobrir se vai dar certo isso aí. Bom, então, o sistema digestório ele é representado por dois componentes que são o tubo digestório e as glândulas anexas. De repente vocês vão perceber que eu estou olhando para o lado de vez em quando, porque eu tenho um TP ali, igual... Você acha que o William Bonner, ele decora tudo que ele fala? Nem o boa noite está escrito lá também. Então eu tenho uma colinha aqui, que são os meus slides. O áudio que está sendo captado é de um outro dispositivo que está escondido aqui, certo? Então, se alguém se interessar, de repente algum dia eu mostro os bastidores certinho, como que fica a bagunça organizada que eu faço para gravar esse vídeo, mas vamos falar do sistema digestório. O sistema digestório é composto pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas. Importante não confundir tubo digestório com sistema digestório, e aí a gente pode colocar aí aparecendo em algum momento, tubo digestório diferente de sistema digestório. Piscando assim. Presta atenção nisso. Tubo digestório é por onde o alimento percorre no nosso corpo. Os órgãos, né, que compõem o caminho do alimento no nosso corpo. Glândulas anexas são órgãos que vão auxiliar na digestão. Vou falar disso tudo em seguida. Pode ser que de repente tenha um esqueminha mostrando, bonitinho, tudo isso aí. E, bom, daí, quando acabar o isolamento social, acabar a quarentena, vocês vão no Carnaília, fora de época, que vai ter, e vão chegar pra arroba lá na festa e falar assim, eu tenho que ler, senão eu vou falar errado. E essa boca aí, ela só fala ou também possui glândulas salivares, dentes e língua? Então, bom, vamos lá. As glândulas salivares são órgãos, são componentes ali do nosso sistema digestório que estão na boca, certo? Glândulas salivares produzem a saliva. A saliva contém enzimas, que são amilase. Esse ase indica que é uma enzima e amilase são enzimas que quebram amido. Bom, além disso... Será que tá gravando o áudio aqui ou que eu tô falando pro nada? Tá gravando, beleza. Além disso, os dentes atuam na digestão mecânica, na quebra dos alimentos, e tem também a língua, que é muito importante, que ela tem sensores de paladar, mas também atua na deglutição e em outros processos aí que eu vou falar em seguida. Bom, então, a língua, ela atua na insalivação e não salivação. Agora eu tô olhando pro lado para ver um beija-flor que tá ali, que bonitinho. A insalivação, diferente de salivação. Salivação é mais um processo de defesa do corpo, está relacionado a algo que não é desejado que está acontecendo. Como, por exemplo, quando o seu cachorro morde um sapo, ele saliva. E quando a gente está digerindo alimento, a gente insaliva para umidificar o alimento, para facilitar que ele percorra o nosso sistema digestório. A mastigação está associado um pouco ao movimento da língua, que a língua é composta por uma série de músculos, e a ação dos dentes também. Isso não está escrito ali, eu só preciso olhar para o lado mesmo de vez em quando. E deglutição é o processo de engolir. Não imaginem como seria engolir sem a presença da língua na nossa boca. Não deve ser nada fácil. Nós temos então alguns tipos de dentes. Temos dentes incisivos, dentes caninos e dentes pré-molares e molares. Dentes incisivos são alguns aqui na frente, antes dos caninos. Não dá pra ver direito, né? Tá longe. Mas você sabe quais são caninos, né? Os caninos são os pontiagudos. Esses que estão mais aqui centralizados são os incisivos. Incisivos atuam para cortar os alimentos. Já os caninos atuam para perfurar os alimentos e os molares servem para triturar os alimentos. Os dentes têm 3 regiões, de repente podia aparecer aqui também, ou cobrir toda a tela aí, que são a coroa, o colo e a raiz.
Coroa é a parte mais externa, é a parte que está visível, acima da gengiva. Raiz é a parte que está enraizada, a parte que está imersa na gengiva. E colo é a região entre a raiz e a coroa. O dente ele é revestido por 3 camadas, que vamos de dentro para fora, são a polpa dentária. A polpa dentária é composta por tecido conjuntivo, por vasos sanguíneos, que, bom, o tecido sanguíneo é derivado do tecido conjuntivo, enfim, vasos sanguíneos para irrigar, né, a estrutura óssea. Ossos são estruturas bastante irrigadas por vasos sanguíneos. A dentina, que é a camada intermediária do dente, e também tem o esmalte. Esmalte é a parte mineralizada, mais mineralizada do nosso corpo e a parte mais externa do dente. Importante que essa parte desgasta e ela é muito importante para preservar a nossa saúde bucal, a nossa saúde dentária, enfim. Então, por isso que faz mal fumar, por isso que faz mal tomar qualquer bebida muito ácida, ficar tomando limão, por exemplo, um hábito que eu tenho de tomar limão. Ou mesmo se você morder o limão, ficar chupando limão, não vai ser bom, porque o ácido estraga essa camada que é a dentina. Em compensação, é por isso que, por exemplo, a pasta dentária, né, a pasta de dente, ela tem uma composição básica para neutralizar qualquer composição ácida que possa estar na nossa boca. Porque a nossa boca tem uma tendência mais ao ácido mesmo. E, então, passando da boca, que é o órgão onde tem os dentes, a língua e as glândulas salivares, o alimento vai para a faringe. Faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. E, de repente, vocês vão estar visualizando um GIF aí que eu vou jogar, porque ele é muito interessante. Nesse GIF, o alimento está descendo da boca para a faringe e ali tem um outro caminho que passa para o lado. Esse caminho é o que vai para a laringe. Então, a laringe é um órgão do sistema respiratório. Faringe, que é o que eu estou falando aqui, com F, faringe, F de fome, é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. Bom, acontece que o alimento, então, para ele não ir para o sistema respiratório, a epiglote, que é uma válvula, vai fechar ali para o lado da laringe e evitar que o alimento vá para o sistema digestório. Quando a gente está respirando, evitar que o alimento vá para o sistema respiratório. Quando a gente está respirando e não engolindo alimento, porque é meio complicado fazer as duas coisas ao mesmo tempo, quando a gente estiver respirando, a epiglote fecha para o lado da faringe para evitar que o ar, enfim, para fazer com que o ar vá para o sistema respiratório e não para o sistema digestório, onde não tem muito uso ali, o oxigênio não é tão interessante ali. Daí, da faringe, o alimento passa para o esôfago, que vai estar aparecendo aí no GIF também, já apareceu no GIF que vocês viram, enfim. Esôfago conduz o alimento com movimentos peristálticos e no GIF vocês podem ver que tem a musculatura empurrando para baixo o alimento. Isso são os movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos são o movimento da musculatura esofágica, a musculatura do esôfago, para fazer com que o alimento vá em direção sempre para baixo, certo? Bom, do esôfago, o alimento chega no estômago. Importante, ali na faringe e no esôfago, que são órgãos do tubo digestório, parte do sistema digestório, não ocorre digestão. É somente percurso do alimento. O alimento somente passa por ali. Digestão estava ocorrendo na boca e torna a ocorrer no estômago. No estômago ocorre digestão química, uma vez que ali são liberadas enzimas, além do suco gástrico. Na verdade, o suco gástrico é composto por enzimas e pelo HCl, ácido clorídrico, um dos ácidos mais ácidos, né, os ácidos mais fortes que a gente conhece. O ácido clorídrico está na composição do suco gástrico, do líquido que o nosso tubo digestório produz. Esse suco gástrico é produzido nas fossetas gástricas. Fossetas gástricas são células específicas do estômago para a produção do HCl e de enzimas que vão estar atuando na digestão do alimento.
Vamos pensar comigo um exercício que eu devia ter feito um pouco antes na aula, que me sugeriram que eu fizesse, de repente, enfim. Bom, quando você come um sanduíche, você comprou um McLanche infeliz lá, e daí esse sanduíche ele tem pão, carne, né, um hambúrguer, alface e queijo. Deve ter mais coisa, mas vamos fingir que ele tem pão, carne, alface e queijo. O que acontece? O pão ele é composto por carboidrato, assim como arroz, o pão é composto por carboidrato, né? E esse carboidrato ele precisa ser digerido, ele começa a ser digerido lá na boca. Carboidrato tem também amido, né? E daí quando ocorre a liberação de enzimas ali na boca, começa a digerir-se o carboidrato. Carne, queijo, alface. Aqui no estômago interessa a carne. A carne do hambúrguer, ela vai ser digerida primeiramente no estômago com a liberação das enzimas e do HCl. Então, boca serve para digestão de carboidrato, estômago serve para digestão de carne, de proteínas, na verdade, né, de proteínas, e ali do estômago o alimento passa para o intestino delgado. No intestino delgado existem 3 partes, que são o duodeno, o jejuno e o íleo. Bom, ali no intestino delgado vai ocorrer a absorção de glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais e água. Então, vai começar a absorção dos nutrientes. Na verdade, a grande parte da absorção vai ocorrer ali no intestino delgado, principalmente na primeira porção dele, que é o duodeno. Mas, além disso, no intestino delgado vai ocorrer também a digestão, a quebra de lipídios. Eu falo disso em seguida, beleza? Continuando no percurso do alimento, o alimento vai do intestino delgado para o intestino grosso. O intestino grosso que é composto também por 3 partes, que são o seco, o cólon e o reto, certo? Então, seco, porque C-E-C-O e não seco, de oposto de úmido, enfim. Seco, cólon e reto. E, passando do reto, o alimento vai para o ânus, onde ocorre a eliminação das fezes. Ah, mas no intestino delgado, no intestino grosso, ocorre a absorção de água e sais minerais. Uma porção de água e sais minerais que eventualmente não pôde ser absorvida no intestino delgado. Esse foi o tubo digestório, da boca para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago para o intestino delgado, intestino grosso, porção final do intestino grosso é o reto, que vai estar em contato com o ânus, ocorre a liberação de fezes no meio externo. Então, da boca ao ânus, um sistema digestório completo, beleza? Mas esse sistema digestório não é composto apenas por esses órgãos. Existem também as glândulas anexas, comecei falando por elas lá na boca, as glândulas salivares, mas tem também o fígado e o pâncreas. Então, são órgãos que liberam o seu conteúdo no duodeno. Então, como que é isso? Bom, o fígado, ele produz uma enzima, né, uma substância chamada de bile. A bile, ela vai ser armazenada na vesícula biliar. Se tiver alguma imagem, se eu tiver boa vontade de colocar uma imagem, vai ser um saquinho verde que vai estar junto do fígado, certo? Ela é saculiforme mesmo, tem uma forma de saco, e então a vesícula biliar armazena e está associada à secreção da bile no intestino delgado, onde vai ocorrer a digestão de lipídios, de gorduras, como eu já falei, certo? Então, você comer depois do McLanche infeliz um milkshake, você tomar um milkshake, com certeza vai ter uma porção de gorduras ali no doce, enfim, vai ter gorduras ali que vão ser digeridas no seu intestino delgado com a ação da bile. Bile é chamada de emulsificante de gordura. Se vocês pegarem um detergente, vai estar escrito em algum lugar lá
provavelmente, que o detergente é emulsificante de gorduras. Significa que a bile, assim como o detergente, são moléculas que quebram porção de lipídio, um lipídio, em moléculas menores, uma gordura em gorduras menorzinhas, certo? E bom, é isso. A parte do lipídio é essa. Em seguida, o pâncreas, o último órgão do qual a gente vai estar falando aqui do sistema digestório humano, pelo menos, são esses órgãos. O pâncreas, ele produz o suco entérico e o suco pancreático. O suco entérico contém enzimas, o suco pancreático, além de enzimas, contém bicarbonato de sódio. Então, além da bile, são liberados o suco entérico e o suco pancreático lá no intestino delgado, e tem no suco entérico e no pancreático enzimas, mas tem também bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, ele serve porque o bolo alimentar, o caminho do alimento, enfim, o líquido que está envolto no bolo alimentar, ele vem muito ácido do estômago. E para não prejudicar a absorção de nutrientes, a digestão toda em seguida ali no intestino delgado, é necessário o bicarbonato de sódio para pegar esse bolo alimentar que está muito ácido e tornar ele mais neutro. O bicarbonato de sódio vai atuar para tornar esse pH mais próximo de 7. Vai ficar um negócio entre 5 e 7 ali o pH. Vai estar mais neutro do que ácido. Isso vai ser favorável para a absorção de nutrientes. Lembrem-se, fígado e pâncreas não fazem parte do tubo digestório. Fazem parte do sistema digestório, mas não do tubo digestório, que é o caminho do alimento no nosso organismo. E bom, galera, é isso. Valeu! Como que eu paro isso aqui?